Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que bom que você está aqui conosco. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida infinitamente. O propósito desse canal é que todas as vezes que você entrar aqui, que a palavra que você ouvir possa orientar, abençoar e direcionar os seus passos. Vivemos em dias que são difíceis, momentos que parecem que não vai dar certo, parece que nós estamos sozinhos, e a palavra de Deus ela é extremamente necessária para que durante esse percurso possamos permanecer fiéis e leais ao propósito que Deus estabeleceu para nós. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está registrado em Mateus, capítulo 8, versículos 23, que diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Se tem algo que nós vivemos nesses últimos dias, é um sentimento que cada vez mais cresce, sem que percebamos a grandeza e a gravidade desse sentimento. O medo. O medo, quando ele toma proporções grandes, nós começamos a ser sujeitos àquilo que ele está nos levando a fazer. O medo, ele não é necessariamente ruim, dosado da maneira justa. Imagine você que você está num carro, você sabe dirigir, você tem experiência, você então está andando em alta velocidade porque você confia na sua experiência, você confia nas suas habilidades. Você não tem medo de andar naquela velocidade porque você confia na sua experiência. De repente acontece um acidente fatal e mortal, porque você não teve medo para diminuir a velocidade. Veja, o medo ele não necessariamente ele é ruim, dosado na medida certa. Mas quando este medo toma proporções maiores, quando este medo começa a tomar conta da nossa vida, isso é muito perigoso. Porque são prisões que nós não percebemos, porque são prisões que permitem que você possa ser livre para fazer algumas coisas e que te impede de fazer outras. O texto que lemos fala que os discípulos estão atravessando o mar, na realidade é um lago de Genezaré, e eles estão atravessando este lago, de repente, no meio da travessia, uma tempestade se levanta. Jesus Cristo está dormindo no barco e eles então percebem que a gravidade da tempestade está aumentando. Então, quando eles percebem que não há mais nenhuma coisa a fazer, eles então vêm até Jesus, acordam Jesus e dizem: Senhor, vamos perecer, nós estamos para morrer. Jesus Cristo se levanta e dizem para eles: por que vocês têm tanto medo? E então Jesus Cristo ele repreende o mar, repreende os ventos e há uma grande calma instantânea. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo faz não é intervir no momento, não é intervir na situação. Jesus Cristo não levanta e esgrida o vento, ele não se levanta e fala forte ao mar. Ele se levanta e diz aos discípulos: por que vocês têm tanto medo? Porque quando nós estamos sob a direção do medo, quando nós estamos sob a submissão do medo, não há intervenção milagrosa, não há ação de Deus que possa nos libertar. E o Senhor, sabendo disso, antes que Ele intervenha na situação, Ele sempre vai intervir no nosso coração. O medo, ele cega, o medo, ele paralisa, o medo, ele aprisiona, o medo, ele faz com que você não consiga enxergar quem é Deus. O medo faz com que você duvide das suas capacidades e, mais ainda, duvide das capacidades de Deus de cumprir sobre as nossas vidas as suas promessas. E quando nós chegamos a esse grau de medo, de que Deus não irá cumprir suas promessas, ali nós temos um grave perigo.
quando nós duvidamos de Deus, porque o medo que nós temos é tão grande, nós começamos a perder o nosso relacionamento com Deus. Deus não mente, Deus não ilude, Deus não engana. Deus promete, e as suas promessas ela tem como principal objetivo alimentar a esperança, a coragem, o entusiasmo para lutarmos, para prosseguirmos, para perseverarmos. Quando o medo entra, ele tira a concentração, ele tira o foco da nossa visão e nós não conseguimos mais enxergar Deus ou conhecer a sua verdade ou esperar confiadamente naquilo que tem prometido. Quando Deus fala, o seu intento é alimentar em nós um espírito forte para que em qualquer situação possamos continuar confiantes que aquele que prometeu no passado é o mesmo que está conosco durante a tempestade. Não vai nos abandonar, não vai nos deixar e vai nos fazer prosseguir atravessando a tempestade para chegarmos ao local que Ele prometeu. Quando o medo toma o primeiro lugar, quando o medo começa a controlar, ele nos paralisa, ele nos cega. E é interessante que quando os discípulos estão atravessando o mar, eles são pescadores, eles conheciam aquele lugar, eles já haviam atravessado outras vezes aquele lago. Mas a Bíblia fala que houve uma tempestade, com certeza, outras tempestades eles já haviam atravessado. Mas você percebe que quando a tempestade chega, ela começa então a aumentar a gravidade, a aumentar a intensidade. E eu percebo aqueles discípulos que estão tentando ali com as suas experiências, com as suas habilidades, a contornar a situação, até o momento que eles entendem que a habilidade que eles tinham, que a experiência que eles tinham, não seriam suficientes para fazer com que eles sobrevivessem àquela tempestade. E quando eles percebem que suas habilidades, que suas experiências não eram suficientes, ali entra o medo. E quando eles reconhecem, quando eles têm a ideia de ir até Jesus para acordar Jesus, eles acordam Jesus dizendo: Senhor, nós vamos perecer. Quando eles vão até Jesus, a sua mente já estão completamente formatada. Não há mais jeito, não há mais solução, não há mais esperança. Nós vamos perecer. E quando Jesus ele acorda, ele pergunta a eles: por que vocês têm tanto medo? Porque eles perderam durante o processo da travessia o foco em Jesus. Eles perderam a visão na promessa. Jesus disse: atravessamos esta riba, vamos ao outro lado. Se o Senhor disse que eles atravessariam, não importa qual tempestade, não importa a gravidade, se o Senhor disse que eles atravessariam aquele lago para chegar ao outro lado, não importa qual seja a tempestade, eles chegariam, porque quem havia dito era o Senhor Jesus. Mas quando as suas habilidades, as suas experiências não eram mais suficientes, o medo chega. E quando o medo chega, ele apaga a promessa, ele faz esquecer de quem Deus é. E nós nos apegamos ao momento, a uma tempestade, aos ventos fortes, as ondas quase afundavam o barco. E então o medo entra e nós esquecemos da promessa de Deus. Quando o medo entra, nós esquecemos de quem Deus é e duvidamos de que Ele vai cumprir suas promessas. Você não pode permitir que o medo possa entrar no teu coração, condicionando a sua fé, condicionando os seus passos, condicionando as suas atitudes. O medo, ele nos oprime, ele nos aprisiona, mas a fé é o oposto do medo, porque em meio à dificuldade, ela nos inspira a confiar e ir avante. Eu gosto muito da história de Davi e de Golias, quando Davi está diante de Golias. Davi não era um homem, ele era um adolescente, um jovem. Ele não era um homem de guerra que havia guerreado, havia combatido, mas ele era um jovem que confiava em Deus. E é interessante que quando Davi ele é enviado pelo seu pai para levar alimentos para os seus irmãos, e quando ele chega ao acampamento, ele vê o gigante Golias, que está desafiando, blasfemando contra Deus e contra o exército de Israel. Então ele se sente compelido para então desafiar o gigante.
E todos tentam persuadir Davi para que ele desista de sua ideia. E quando levam ele então até o rei começa então a persuadi-lo, a dizer, olha, você é jovem, aquele homem é muito grande, ele é habilidoso, tenta colocar nele a armadura do rei Saul, e então ele não consegue se mover, até que então ele consegue convencê-los e vai enfrentar. E é interessante que quando ele está conversando com Saul, ele diz, olha, enquanto eu pastoreava as ovelhas de meu pai, veio um urso e eu matei, veio um leão e eu matei. Sabe por quê? Porque Davi confiava em Deus, ele sabia que Deus estava com ele. Quando Davi está no campo de guerra, diante de Golias, para enfrentar aquela guerra, aquele combatimento, e Golias então vem contra Davi, Davi não diz para ele que ele matou um urso, não diz para ele que ele matou o leão, ele diz, olha, eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando Davi viu aquele homem, certamente ele temeu. Porque o medo é natural que qualquer homem, qualquer mulher tenha medo. O medo, na dosagem certa, não é um problema. É natural que você tenha medo de algumas situações. Não é natural que você seja condicionado, paralisado, dominado pelo medo. Porque o medo te faz paralisar. E a fé é o oposto, ela te expinge, ela te empurra para ir à frente. E é o que Davi fez quando viu aquele homem, quando viu as habilidades, quando viu as armas daquele gigante. E ele então diz, eu vou te enfrentar, não nas minhas experiências, não nas minhas habilidades, mas em nome do Senhor dos Exércitos. O que compelia Davi a enfrentar aquele homem tão forte, não eram as suas habilidades, nem as suas experiências, mas era a fé de que Deus daria a vitória. Quais são os seus desafios nesse dia? Quais são as tempestades que você tem atravessado? Quais são as habilidades que você tem empregado para conseguir atravessar essas tempestades e não tem conseguido? Eu te digo, continue confiando em Deus, mas saiba que pode ser que as suas experiências e suas habilidades não sejam o suficiente, mas ainda quando as suas forças, suas inteligências, seus relacionamentos não forem suficientes para te ajudar a chegar ao outro lado, continue confiando em Deus, porque aquele que te comandou, aquele que te inspirou, aquele que direcionou os seus passos, ele continuará ao seu lado. E essa é a garantia que nós temos de que nenhuma tempestade vai nos afundar, de que enquanto estamos na presença de Deus, as tempestades virão, mas não serão suficientes para derrubar a minha fé. O medo vai vir, mas o medo não vai ser maior que a minha fé. Eu posso ir com a minha perna tremendo, eu posso ir temendo, mas eu vou, porque a minha fé me inspira a ir à frente. Não permita que o medo possa dominar você. Sabe o que eu percebo? É que o medo, ele vai subindo de grau, ele vai aumentando as suas forças. De repente você nem percebe e você está entrelaçado, dominado por um sentimento que você nem sabe como entrou no teu coração. Quantas pessoas sofrendo de síndrome do pânico, do medo, com medo de enfrentar alguma coisa. Você se programa, você se organiza, mas acontece o imprevisto que você, alguns anos atrás, alguns meses atrás, você suportaria naturalmente, tranquilamente, mas você está com tanto medo no seu coração que qualquer imprevisto, por menor que seja, te coloca em grande estado de pânico. Você precisa colocar o teu coração em paz e voltar a confiar no Deus Todo-Poderoso, porque aquele que começou esta obra, ele vai completá-la. Deus não ilude, Deus não engana, Ele não faz menções mentirosas, Ele nunca nos prometeu uma vida fácil, uma vida cheia de tranquilidades. Ele sempre nos advertiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha fé, tenha coragem para continuar lutando. Não há promessas no Evangelho sobre uma vida pacífica sem nenhuma dificuldade.
O que há é uma promessa de que em meio às dificuldades, o Senhor continuará sendo o mesmo. Quando Ele nos prometeu, talvez nós estávamos nessa travessia, nessa tempestade, mas mesmo neste momento de grande intensidade de dificuldade, Deus vai nos ajudar a conseguir alcançar o objetivo que Ele traçou para nossas vidas. Repreenda o medo, se apegue ao amor de Deus, porque o amor de Deus, Ele joga fora, Ele lança fora o medo, Ele preenche o coração. Coloque suas forças, coloque sua habilidade, coloque suas energias, todas em Deus, e você nunca será frustrado. Não importa o que você está vivendo, se Deus está com você, nada vai conseguir parar o seu caminho. Não permita que o medo possa iludir, possa enganar, possa cegar a sua visão. Continue confiando no Deus que te chamou, pois Ele não vai te abandonar em nenhum momento. Ele ainda continua acalmando os ventos e os mares, porque Ele ainda continua sendo o mesmo. Deus, forte, tremendo e poderoso, e jamais abandonou um dos seus filhos. Vamos orar? Pai, te louvamos neste momento pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia. Senhor, durante o nosso caminho, Pai, naturalmente o medo, em algumas situações, ele vem. Mas, Pai, às vezes o medo ele vai crescendo, aumentando a sua intensidade, sem que nós percebamos, Pai, o quanto ele tem dominado nossas vidas. Quantas vezes somos paralisados, porque o medo tem, Pai, aprisionado, Senhor, a nossa visão, tirado, Pai, a nossa percepção de quem Tu és. Nesse dia nós te pedimos que o Senhor possa aumentar em nós a nossa confiança, a nossa fé em Ti, para que o medo seja equilibrado, para que o medo, Pai, seja tirado e que possamos continuar a confiar em Ti. Tu és o mesmo, Senhor, que abriu o mar vermelho. Tu és o mesmo, Senhor, que aplacou, Pai, aquela tempestade naquele mar. E os discípulos ficaram, Pai, sem saber, perguntando: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é o Deus que nós servimos, o Deus que a natureza tem que ouvir, porque não há ninguém como o Senhor. Eu te peço neste momento, entra nesse coração, nessa mente, Pai, e traga neste momento um entusiasmo, forças para enfrentar, Pai, os desafios, porque nós não podemos parar. É na perseverança e na constância que nós vencemos. É assim nós oramos, Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Ele ainda continua o mesmo, deixando os seus filhos com a boca aberta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Deus continua sendo soberano. Somos nós que perdemos a visão de quem Ele é. Mas nesse dia, Deus está renovando em mim e em você uma visão real de quem Ele é. Não há situação momentânea que possa ser paragonada àquele que em tudo é. Podemos confiar em Deus, Ele jamais falhará. Deus abençoe a sua vida, não dê lugar ao medo, dê lugar à ação de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.